Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos, muito amor, muita paz, muita alegria. Livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Há uma justiça que preside os nossos destinos. Deus não perde tempo punindo seus filhos. Não há punição. A responsabilização. Gostei muito disso. Responsabilização. Nós somos responsáveis, nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Se prejudicamos alguém, vamos ter que consertar. Em algum momento da nossa vida física ou espiritual. Faz parte da nossa evolução. Então vamos para o livro dos Espíritos, falando sobre a transmissão de pensamento. E a pergunta é: os espíritos podem se comunicar estando completamente despertos? Os espíritos não se acham encerrados no corpo, como numa caixa. Eles irradiam por todos os lados. Segue-se que pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Às vezes precisa um pouco mais de afinidade para ter essa transmissão de pensamento, mas quantas vezes a gente não fala a mesma coisa juntinho? Quantas vezes a gente sente que tem num companheiro, num amigo, uma confluência de pensamento, a gente pensa igual, fala quase a mesma coisa. É a transmissão de pensamento. Talvez seja mais difícil para a gente no estado de vigília, né, desperto, bem acordadinho, a gente não verbalizar e transmitir o pensamento para o outro. Aí tem que ter muito mais afinidade, muito mais comunhão de pensamento para conseguir ler o pensamento do outro. Mas é possível, mas a gente sente isso. Mesmo que seja apenas emocionalmente, sentimentalmente, a gente sente que o outro consegue aprender. Tem gente que tem mais sensibilidade que outras, que olha para você e sente a sua energia. E é isso. Vamos então para o livro A Gênese. E hoje vamos entrar no assunto mais interessante, mais espiritualizado, né? Que é o princípio vital, dentro do capítulo da Gênese Orgânica. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas se trata do corpo. Se falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Na matéria orgânica, há um princípio especial, inapreensível, que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Ele é ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto
no ser morto, no ser inorgânico, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta, prova evidente que nestes últimos há o que quer que seja que é inexistente nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou está integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas como um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital por ser necessário a destinação deles. Ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono teriam formado unicamente um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, vai-se encontrar uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue como calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que lhe é possível reconstituir uma pedra. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de se compreender. Mais exato, no entanto, teríamos sido dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam então verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. E eles deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por extinguir tal ação. Tem uma nota aqui da editora que diz que hoje sabemos que se refere às células. O metabolismo celular na troca iônica da bomba de sódio e potássio produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja,
Produz eletricidade animalizada, pois que é realizada por um ser vivo, a célula. Com a morte da célula, cessa a produção da eletricidade resultante do seu metabolismo, do conjunto dos órgãos do corpo como um todo. Enfim, é o que dá vida ao corpo, que nosso corpo ele é orgânico enquanto a gente está vivo. Morreu, ele passa a ser inorgânico. Não tem mais vida. Saber agora como que essa vida começa já é um segundo degrau aí para a gente estudar. Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Regueira Costa. Conclusões. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Abriga-te na humildade, não busques mundana estima. O ouro afunda no mar, a palha fica por cima.